Oi, tudo bem? A Ieda, esse é o canal Endi Edu Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento. Hoje eu quero falar em relação ao orçamento doméstico compartilhado. E eu comecei, essa nova fase trazendo os versículos da Bíblia, como estou falando para nós mulheres cristãs católicas, sobre as minhas experiências. E essas experiências eu enfrentei elas todas, sempre pedindo a ajuda de Deus, sempre fazendo com que Deus pudesse me dar a resposta que eu precisava para que eu pudesse, enfim, conseguir me livrar do endividamento. E eu sempre busquei a Deus, sempre orei muito a Deus, eu sempre pedi que Ele me ajudasse, Ele me guiasse, Ele me desse esse caminho para que eu pudesse me livrar como cristã. E aí eu quero compartilhar o versículo que eu trago hoje, é Provérbios, capítulo 31, versículo 19, onde ele fala assim: põe a mão na roça, seus dedos manejam o fuso. Põe a mão na roça, seus dedos manejam o fuso. Põe a mão na roça, seus dedos manejam o fuso. Então, esse capítulo, ele fala sobre a mulher virtuosa. E eu não vou ler todo o capítulo para que você possa saber o que ele vem falar. Mas eu deixo esse desafio para você. Se você se interessou, você ir lá em Provérbios, na sua Bíblia, capítulo 31, versículo 19. Ou eu lanço esse desafio para que você possa fazer a leitura completa desse capítulo de Provérbios 31, que ele vai falar para você, mulher virtuosa, para você, mulher que pega esse versículo que eu trouxe, que pega a mão na massa e os teus dedos manejam o fuso. O que ele vai dizer aqui hoje? Eu achei esse versículo interessante para falar sobre a educação financeira. Que nós, mulheres trabalhadoras, que nós trabalhamos na roça. Hoje a gente não vai lá, ainda existem as pessoas que moram no interior, que vão lá e roçam, o matagal que está lá do seu terreno, faz a limpeza. Aqui, quem tem um quintal, ainda bem roça. Eu não roço, quem roça é meu marido, mas eu ajudo na limpeza, do quintal. Ele é pequeno, a limpeza é rápida. Mas nós roçamos como? Nós somos trabalhadoras. Você, mulher trabalhadora. E eu quero trazer essa palavra porque eu quero falar para nós, mulheres, que nós precisamos trabalhar mesmo, não só porque a gente quer, você precisa querer, mas também para ajudar no orçamento de casa. Porque é muito importante a mulher ter o seu ganho para ajudar no orçamento de casa. Primeiro, se você não nasceu rica e se você não casou com um marido rico, você só tem o orçamento do seu esposo. Hoje muitas mulheres são as que bancam, Hoje é o contrário, é as mulheres que trabalham e os homens estão ficando em casa cuidando da casa. Mas eu, por experiências próprias, eu venho trazer a você que os dois têm que trabalhar, ajudar esse orçamento doméstico compartilhado em casa, porque eu comecei essa fase de melhoria contínua, falando sobre educação financeira. Eu vim fazer isso daí porque eu trabalho. Eu estava trabalhando, meu esposo trabalhando. Quando eu casei com meu esposo, era ele que sustentava eu,
Ele, a mãe dele, a irmã dele e mais um bebê que vem aí pela frente. Depois a gente foi mudando, né? E aí aconteceram várias situações. Hoje nós moramos na nossa casa, então eu consegui um trabalho, consegui passar no concurso. E quando era só o orçamento dele era muito escasso, porque quem é assalariado, você sabe que dependendo das pessoas trabalhadoras, o salário ele não é muito. É a mais de um salário mínimo, 2 salários mínimos, para um orçamento não é muito para pagar água, luz, né? Hoje, telefone, hoje a internet, que a gente não vive mais sem internet. A alimentação não é, nunca foi fácil desde aquela época e não é fácil também até hoje. As coisas estão mais caras, mas o orçamento que um trabalhador recebe, ele não é um orçamento que caiba em todas essas despesas. Então, por isso que o brasileiro, a mulher brasileira, ela vive endividada, né? Mas a gente pode amenizar essa situação quando mais de uma pessoa trabalha em casa, que no caso eu trabalhava e trabalho, continuo trabalhando, o meu esposo. Nós dois juntos já somou uma renda a mais, né? Já deu mais de 2 salários mínimos, no qual a gente, como a gente já tinha o minimalismo na nossa vida, sem saber que a gente já tinha esse minimalismo, depois que eu vim saber com a minha amiga Gelsi que a gente sobre o minimalismo, eu disse, a gente já usa isso na nossa vida, na nossa casa. Então a gente começou a mudar a nossa realidade financeira. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, nossa vida começou a melhorar. E aí, nós mulheres fazemos toda a diferença quando a gente ajuda o esposo, quando era só ele que trabalhava, e vice-versa, que hoje a realidade também está diferente, né? Se é a mulher que sustenta a casa, hoje que trabalha, o esposo tem que trabalhar para ajudar esse orçamento, para melhorar as condições de vida de cada um, porque nós precisamos de qualidade de vida, sim, e para melhorar a qualidade de vida, você tem que trabalhar e ajudar no orçamento de casa. Tem que ter esse compartilhamento de orçamento de casa. Então, é muito importante a mulher querer trabalhar, o homem querer trabalhar, os dois estarem trabalhando para somar esse dinheiro e usá-lo com inteligência, né? A mulher que pega na roça, né? Falando para nós mulheres, olha, eu pego nessa roça, né, no meu trabalho, e trago os meus dedos, né? Eles manejam o fuso. Então eu trago esse orçamento para minha casa e manejo. Como que eu manejo esse orçamento? Vou ajudando, né? Aqui na nossa casa, o orçamento é da família. Eu sempre brinco assim, o dinheiro do meu marido é nosso, o meu dinheiro é meu. Mas é só uma brincadeira mesmo que eu faço. Mas o dinheiro meu que eu recebo, o dinheiro que ele recebe é nosso. É um orçamento só, né? Eu, como mulher, o que eu faço quando eu trabalho? Eu ajudo nas despesas de casa. Então, o que a gente fez juntos, né? Somos um só. O que a gente tem que pagar por prioridade? Qual é o pagamento que vem na frente? O pagamento que vem na frente e quais são as despesas que vão vencer por primeiro? Eu pego o orçamento, eu sou a responsável pela educação financeira da minha casa, sou eu que pago as contas, né? Sou eu que tenho todo esse cuidado de pegar o nosso orçamento e pagar nossas contas, e aí o que sobrou, fazer um investimento ali na frente. Sou eu que sou a responsável por essa educação, por esse equilíbrio, por essa organização, esse planejamento em casa. E tudo isso
eu lembro assim que antes era só o orçamento dele que ajudava em casa. E eu ia fazer as compras de casa, né? Que eu sempre fui muito ativa, e eu fazia aquilo que era extremamente necessário. Comprava o mais barato, aquilo que cabia no nosso bolso. Então a gente tinha extremas, né? Tinha extremas que a gente não podia ultrapassar o nosso orçamento. E a gente fazia aquilo extremo mesmo, assim, era o que era mais barato, era o que mais em conta. A partir do momento que eu passei no concurso, comecei a trabalhar, aquele orçamento soou assim, como um orçamento a mais. Aí, aquele orçamento a mais, eu já pensava no que eu ia fazer e o que eu ia comprar com as coisas desse orçamento, quando eu comecei a trabalhar. E aí foi quando a gente começou a comprar as coisas que a gente precisava, que não dava. Foi quando a gente começou a passear, que não dava. Foi como a gente começou a juntar. E começou a juntar dinheiro lá na conta corrente. Naquela época lá não entendia de investimento, não sabia, nem tinha ouvido falar sobre investimento, não sabia nem como, por onde ir. E foi assim interessante porque eu lembro até hoje, né? Eu falo assim que se eu soubesse da educação financeira lá quando eu comecei a trabalhar, a realidade da nossa vida era bem diferente. Mas a gente precisa aprender. E hoje, com a informação ao clique, só precisa ter uma internet, um celular para ter acesso a essa informação, tudo fica mais fácil. Eu tenho uma dúvida, eu vou lá, clico no Google, né? No Google. Clico lá, o que é isso? O que significa isso? Quando ele não me dá a resposta satisfatória que eu quero, eu busco em outras informações, tiro dúvida com as pessoas, busco no dicionário, né? Então eu vou em busca de outras informações. E nós mulheres, né, a partir daquele momento que comecei a trabalhar, começou a fluir a nossa vida de uma forma tão diferente, tão maravilhosa, que foi quando a gente comprou o nosso carro, né? Teve o primeiro, que foi o Fusca, e depois a gente foi para o nosso segundo carro, que foi o Gol. E lá naquela época eu não entendia nada, lá a gente entrou no primeiro financiamento de carro, toda feliz e tal. E tava tudo bem, né? Aí depois, quando vem o que você não sabe, né? Que falaram, é que um carro é uma segunda família. E a gente não entendia isso, a gente não estava preparada para ter um carro. Aí foi fugindo o orçamento, né? De conta. O dinheiro da família já não dava, mas isso eu conto em outro vídeo, eu já falei sobre essa situação. Hoje eu venho falar em relação a nós mulheres ajudar no orçamento de casa, a você não ficar esperando só pelo seu marido, ou o marido, se for vice-versa, o marido não ficar esperando só pela mulher, porque ajuda muito no orçamento. Nós trabalhadores, nós conseguimos sim ter uma vida boa a partir do momento que a gente compartilha esse orçamento. A gente precisa desse orçamento compartilhado. Você, mulher, precisa compartilhar. Você precisa colocar na sua cabeça, e o seu marido também precisa colocar na cabeça dele, que o dinheiro dele não é dele. Se ele casou com você, o dinheiro dele não é dele, o seu dinheiro não é seu. É nosso, é da sua família, é da sua casa. E ali vocês juntos verem quais são as despesas que a gente tem e pagar juntos essas despesas com o orçamento que é o nosso. Trocar o dele, pelo nosso. Porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar, desde o primeiro mês, o orçamento sempre foi nosso, a gente sempre melhorou de vida, a gente sempre teve
passeios, a gente sempre começou a fazer, a realizar sonhos, né? Sempre começou a fazer coisas boas na nossa casa. Nós não, na época eu não tinha empréstimo, não tinha dívida nenhuma, eu estava perfeita, assim. Eu lembro que uma vez o meu colega falou, tu não tem empréstimo, nenhuma vida é perfeita. Nessa época eu disse, olha, a nossa vida tá boa. No momento, eu falei até assim, no momento eu não preciso fazer empréstimo. Eu não vou dizer, eu nunca falei assim, nunca vou fazer empréstimo. Não, eu disse, nesse primeiro momento aqui a gente não precisa. Não vou dizer que a gente não vai precisar um dia. Não sei como é que são as coisas mudam. Mas naquela fase, quando eu comecei a trabalhar, nossa, gente, foi muito maravilhoso. Foi assim, o meu marido ganhava 2.500, aí entrou mais o meu salário que era 1.500. Nossa, o que eu faço com esses 1.500 aqui? Aí foi quando eu comecei a comprar as coisas melhores para a nossa vida. Não comprar só o mais barato, como eu falei assim. Eu comprava antes só o que era mais barato e não era bom assim. Hoje eu já comprava uma coisa boa, mais barata, mas que não era tão barata, entendeu? Uma coisa, porque já tinha uma qualidade melhor. Eu já tinha a opção de escolher algo para comprar para casa melhor. E foi assim. E aí a gente foi. Inicialmente a gente tinha essa ideia. Quando que a gente entrou no endividamento? Tem um vídeo que eu falo. Foi a partir do momento que a gente teve que mudar de casa. Isso é uma outra história, né? Quando a gente mudou de casa, aí mudou toda a nossa realidade. Foi algo emergencial que aconteceu. Eu não estava esperando por aquela coisa e fugiu totalmente do orçamento de casa. E é uma outra história. Uma outra história aí que aconteceu. E aí a gente começou, né, com endividamento. Passou os anos, né? Isso faz tempo, meus filhos eram bebês, eram crianças. Passados os anos, mudei de casa, né? Hoje estou numa outra casa, nossa casa, a casa da família. E aí comecei a estudar sobre a educação financeira e comecei a aplicar na minha vida todas as orientações que eu via nos vídeos, né? Nos vídeos gratuitos. Tem muita informação gratuita que é só você seguir as informações gratuitas que você consegue sair do endividamento. Comecei a ver as orientações gratuitas sobre como quitar o cartão de crédito, como quitar o cheque especial, como aprender a investir, com medo, a passear com a família, a negociar dívida, né? Comecei a quitar mesmo com isso, mas isso só foi possível porque eu estava e estou trabalhando e ajudo no orçamento compartilhado com meu esposo. Isso é fantástico, porque o nosso orçamento é um só e a gente consegue fazer o que a gente quer, tudo com um tempo, porque nós não somos ricos, nós não estamos nadando no dinheiro, nós somos assalariados, só que tudo que a gente faz é com planejamento, com objetivos, com metas, que são o que eu quero fazer, é uma meta, né? Eu quero fazer um aniversário, isso é uma meta, pra gente entender o que é uma meta, né? Eu quero fazer um aniversário, é uma meta. Eu quero comprar um carro, é uma meta, né? É um objetivo que eu vou alcançar. Como que eu vou fazer? E quando nós mulheres temos o nosso orçamento que ajuda os nossos maridos e vice-versa, os nossos maridos nos ajudam, a gente consegue realizar nossos objetivos,
nossas metas, a gente consegue fazer o aniversário, a gente consegue construir uma casa. Olha só, essa casa eu construí só eu e meu esposo trabalhando. Isso é orçamento compartilhado. Só eu e meu esposo. Isso aqui foi construído só com a gente trabalhando. Assim, ó. Vou pegar aqui, mostrar um pouquinho aqui, ó, nossa casa. Ó, isso aqui é a frente de casa. Vou mostrar um pouquinho. Né? Um pouquinho, né? Ali, um pouquinho, ó. Isso aqui é a nossa casa que a gente construiu trabalhando. Nessa casa, eu consegui ela através do orçamento compartilhado. Eu trabalhando, só eu e meu esposo trabalhando, só nós dois. A gente conseguiu comprar ela. Isso aqui foi nós adquirimos o terreno em 2008, comecemos a construir, mudamos para cá em 2010, estamos em 2025. Tem 3 quartos, tem um banheiro, tem a sala que é junto com a cozinha, porque depois que eu vi os novos modelos de casa, onde não precisa mais de parede para separar a cozinha da sala e da sala de janta, é tudo assim, um espaço inteiro, achei maravilhoso. As pessoas quando vêm para cá, que olham a nossa casa, falam: quem foi que planejou essa casa? Eu disse: fui eu. Eu fui vendo as ideias na internet, nos programas que tem de construção, de reforma de casas, né? Aí eu disse: ai, que legal, agora é assim, agora é assado, sabe? Eu disse: agora eu vou lá, pago uma mão de obra de um pedreiro e mando ele fazer do jeito que eu quero. E vai fazendo por etapas. Aqui a gente levantou, cobriu, fechou um quarto, fechou o banheiro, mudamos para cá. Isso foi o quê? Planejamento. Isso só eu e o meu esposo trabalhando. Depois, com o tempo, aí morava todos nós quartos num quarto só. Não era fechado aqui, não tinha ainda grade, não tinha janela. Depois, com o tempo, a gente colocou, fechou. Aí fez um quarto, botou os meninos separados lá, meu filho e minha filha. Depois fechou o quarto da minha filha. Tudo a gente foi fazendo por etapas, porque você que é trabalhador e você que compartilha seu orçamento, que não é o meu salário, não é o salário dele, é o salário dos dois, a gente vai construindo aos poucos as coisas. Né? A gente não tem dinheiro para construir a casa tudo de uma vez. Não tem, ainda estou finalizando. Você reparou? Aqui na sala não tem ainda o forro. A gente ainda não colocou o forro. Eu vou construindo, cada vez eu vou vendo. Eu quero desse jeito, eu quero assim. Agora eu quero pintar ela. Eu fiz a área lá atrás. Tem a garagem, a gente fez a cobertura da garagem. Então, assim, tudo a gente foi fazendo, nós trabalhadores, com tempo, com o orçamento compartilhado meu e do meu esposo. Só nós dois, isso aqui foi só com nós dois. Isso ainda sem os filhos trabalharem. Que os filhos, a minha filha começou a trabalhar em 2023. Já começou a trabalhar, que ela passou no concurso da prefeitura, a trabalhar em 2023. Aí já ajudou no orçamento de casa. E em 2024, meu filho começou a trabalhar. Minha filha começou em janeiro de 2023, meu filho começou em agosto de 2024. E aí já juntou para casa. Olha o orçamento compartilhado. Nossa, gente, faz muita diferença um orçamento compartilhado. O orçamento doméstico compartilhado faz muita diferença, como a leitura da Bíblia faz aqui. Põe a mão na roça, seus dedos manejam o fosso. E foi isso que eu fiz. Eu pus a mão na roça, trabalhei, trabalho na minha casa, né? Trabalho na nossa casa aqui, né? Eu manejo esse fuso todo da nossa casa. Tem, né? As coisas que a gente vai fazendo. Eu disse: vamos fazer isso daqui. Vocês vão me ajudar? Vamos ajudar. Agora a gente comprou um carro, eu preciso da ajuda de vocês.
Eu não consigo sozinha. Vocês me ajudam? Me ajudam, né? Então, é um orçamento compartilhado, o orçamento doméstico compartilhado que você precisa praticar. Não é o meu salário, não é o salário do teu marido, não é o salário dos teus filhos. É um orçamento compartilhado onde todo mundo se ajuda. É um só. O que vai ajudar? Ajuda nisso. Peguei minha filha, é isso, é tanto. Tu vai ajudar a pagar energia, esse valor, estabeleci um valor. Vai ajudar a pagar energia, vai ajudar a comprar as coisas de casa, vai ajudar. Meu filho já ganha menos, mas me dá a tua cesta. Essa cesta já vai ser pra gente fazer os ranchos de casa, né? Então, e o meu esposo, a gente vai fazendo toda essa manutenção da casa, vamos passeando, vamos no restaurante, vamos ali no lanche. Não, eu quero comer algo diferente. Aí, com o orçamento compartilhado de nós mulheres, ajudando no orçamento de casa, mais os filhos ajudando nesse orçamento de casa, nossa, faz muita diferença na sua vida. Você não imagina a diferença que faz esse orçamento compartilhado. E ajuda, gente. Agora, eu não consigo trabalhar. É só você não vai conseguir. Eu não consigo pagar as contas. Continua aumentando. É só você que está trabalhando? É complicado, você vai continuar endividado. A sua mulher começou a trabalhar, ou o seu marido começou a trabalhar, ajudou, mas aí você está gastando ainda mais do que vocês dois ganham, vai continuar endividado. Minimaliza aí a situação, né? E começa a mudar essa realidade. E quando os filhos crescem, que os filhos ajudam, ainda melhora cada vez mais. Mas tudo você tem que ter o quê? Um planejamento, você tem que ter regras, você tem que aplicar na sua vida. Porque se você não aplicar, você vai continuar endividada, não vai mudar a sua realidade na sua vida. Se você não colocar essa mão na roça, se você não pegar seus dedos para manejar toda essa situação, para você fazer todo esse seu ambiente, mudar toda essa sua realidade da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, da sua igreja, né? Da onde você participa, dos seus filhos, a realidade, do que você quer fazer, você não vai conseguir. Mas se você é essa mulher virtuosa, que é o que Provérbios fala da mulher virtuosa, a mulher virtuosa, ela pega a mão da massa, ela faz esse manejo e muda toda a sua casa. Que foi isso que eu fiz, porque antes, como era o problema, tem o coach que ele fala sobre o antídoto está no veneno. Se você é o problema, você é a solução, né? O antídoto está no veneno. Se você é o problema, você é a solução. Eu gosto muito dessa frase que ele fala, né? Ele fala muito essa frase, esse coach. E eu, desde quando eu ouvi essa frase, eu pego para mim. É verdade, eu era o problema. E hoje sou a solução da minha casa. Hoje, com o orçamento compartilhado, o meu, que a gente fez tantas coisas só nós dois. Quando era só eu e meu esposo, nós viajamos, né? Só nós dois. Nós viajamos, nós construímos lá atrás, nós estamos comprando as coisas que a gente precisa, né? Bens materiais que são necessários, não que não são necessários, que é só para ficar de enfeite. Ninguém mais gasta, ninguém mais faz isso, gente. A gente faz outras coisas, né? Então, é um orçamento compartilhado que muda toda a sua vida. Tudo isso. Isso são experiências minhas que eu estou compartilhando com vocês para mostrar para vocês que eu não quero fazer renda extra, mas eu quero sair dessa realidade de endividamento, dessa realidade que eu não aguento mais. É possível, eu sou a prova disso. Eu não fiz renda extra, não faço renda extra
Só com o meu orçamento doméstico, eu estou mudando essa minha realidade. Só com o meu e do meu esposo, a gente mudou nossa realidade. Antes dos nossos filhos trabalharem, eu já tinha mudado toda a minha realidade. Lembra, eu sempre falo assim, quando que eu dei um chega? Dia 2/12/2019. Era quando eu estava assim, no lapso. Eu lembro assim até hoje o quanto eu sofri naquele dia. Mas eu mudei a minha realidade. E a partir daquele momento, eu comecei a ser uma mulher virtuosa, uma mulher inteligente, uma mulher que coloca... Eu sempre coloquei a mão na massa, mas eu colocava a mão na massa e desperdiçava. E hoje eu manejo com os meus dedos a nossa vida financeira de uma forma inteligente. E você deve ser essa mulher virtuosa que maneja com os dedos, que você maneja com os seus dedos a sua vida financeira, né? De uma forma que vai ajudar a você a mudar a realidade da sua casa, né? E essa é um pouco do que eu queria compartilhar hoje sobre o orçamento doméstico compartilhado. É uma coisa maravilhosa, gente. Você compartilhar. Você, mulher, tem que esquecer, e o homem também. Vocês dois têm que entender, vocês são um só. Vocês casaram, são um só. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso. As contas não é minha, as contas não é dele, a conta é nossa. Nossa vida, a gente quer passear, quer fazer alguma coisa. Se ele gosta de futebol, deixa ele jogar o futebol dele. Como é que faz? O que precisa gastar lá? Ah, tá, é isso, toma. Então isso a gente vai tirar para o nosso lazer. Você gosta de ir para academia? Você gosta de um outro passeio individualizado? Você coloca no seu orçamento aquilo que você gosta, tudo. Porque é um orçamento compartilhado e vocês vão conseguir juntos mudar a realidade de vocês. Enquanto vocês trabalharem separadamente, vocês não vão mudar essa realidade. Vocês só vão mudar a realidade trabalhando juntos. Juntos, pegando o dinheiro, botando na mesa. Quanto que você recebeu isso? Quanto eu recebi? Hoje a gente não faz mais isso. Hoje é tudo no aplicativo, né? Maneja de um aplicativo para outro, paga as contas tudo no aplicativo, né? Quem é mais moderno? Os antigos continuam fazendo ainda, sacando dinheiro e pagando lá na loteria ainda, né? Eu sei que a minha mãe faz isso. Eu falo, mãe, você não precisa mais fazer isso. É só deixar lá na sua conta. Eu fiz um Pix para ela, abri uma conta lá, fiz um Pix para ela. Agora a senhora vai fazendo aqui, aos poucos, ela está adentrando ainda. Aos poucos ela está adentrando ainda. Ela ainda saca todo o dinheiro dela, ainda vai lá pagar e tal. Não precisa mais de fila, é tudo no aplicativo. Passa aqui, tira só o que a senhora precisa na sua casa. Que tem gente que só usa o Pix e o cartão de crédito. A minha realidade ainda, eu preciso de dinheiro, né? Então eu saco só aquilo que eu preciso mensalmente. A gente ainda usa muito dinheiro aqui, onde eu moro, a gente ainda usa muito dinheiro ainda. Então, mas eu só saco para aquilo que eu preciso, comprar um pão, comprar um lanche, alguma coisa assim, coisinhas diárias que a gente gasta de alimentação, coisinhas assim de alimentação. Mas o resto tudo é no cartão, de forma inteligente, né, no Pix, no débito. É tudo na conta corrente que vai sendo paga lá as contas diárias do mês. Mas isso só foi possível por causa do orçamento doméstico compartilhado. E é maravilhoso, é algo libertador. Você que começa a parar do seu individualismo com o seu esposo parar com o individualismo com você, você vai entender que o orçamento doméstico compartilhado, ele é libertador. Ele é nosso. Nós conseguimos fazer tudo juntos, porque é nosso sonho, é nossa vida, é nosso. Enquanto você tiver com aquela mentalidade de solteiro, você ainda não, né, saiu da mentalidade de solteiro, você ainda vai continuar endividado. Você tem que entender
aquilo que te faz feliz, sim, mas tudo com cautela, meta, objetivos, planejamento. Quem são mais idosos que não entende? Não sei o que é. É só você não gastar de forma desesperada, desenfreada. É só você não. Eu vou tirar. Eu gosto de tomar minha cervejinha, eu vou tirar R$ 100 esse mês para minha cervejinha. Eu gosto de ir no salão de beleza, eu vou tirar esse orçamento aqui. Tudo você vai colocar na caneta. Meu tio, ele colocava tudo na caneta. Meu tio não sabia ler, mas ele sabia fazer conta. Ele colocava tudo na caneta ali. Suas contas, suas coisas que tinham que ser feito, tudo era na caneta. E você pode fazer isso. Eu faço isso até hoje. Eu sei usar planilha, mas sabe que para mim eu prefiro usar na caneta, fazer uma tabelinha assim na caneta. Olha como é que eu faço para me controlar as despesas de casa. Deixa eu mostrar aqui. Eu coloquei aqui que eu achei mais fácil ainda do que ficar jogando em planilha, jogando na planilha. Por que eu vou jogar na planilha? Eu faço eu apaguei. Eu faço uma lista e do lado, quando eu for pagando essa lista, eu coloco, eu vou ficar devendo. Eu vou mostrar em outro vídeo, porque eu apaguei aqui do celular do meu esposo. Eu ia mostrar para vocês como é que eu coloco. Eu vou fazendo uma lista e coloco lá. Cartão de crédito. Escrito mesmo no meu celular. Eu controlo agora assim. Cartão de crédito, conta de telefone, conta de internet, conta de água, alimentação, débito, Pix, saque, dízimo. Eu dou o meu dízimo, ponho lá, todo mês. Ponho lá, é uma despesa minha, que me faz bem, que eu me comprometi como cristã católica a ser dizimista. Ponho lá, tudo que eu quero. Saque. O que eu estabeleci? Eu comecei a controlar. Eu gasto R$1 no pão, R$2 na tarde, manhã, no final do dia. Aí comecei a controlar. Aí, às vezes a gente esquecia de anotar. Aí o que eu estabeleci? Vou fazer um saque de R$1.000. Nesse saque de R$1.000 eu deixo lá. E aí eu vou usando. Quando finalizar aquele saque de R$1.000, eu já sei que eu gastei R$1.000 no mês. Aí, se eu precisar, eu vou lá e saco mais do quanto eu preciso. Aí eu vou vendo. Assim eu consegui controlar essas despesinhas que a gente tem de lanche, uma coisinha ali, ajudar alguém ali, comprar uma coisa ali. Eu disse, não, eu saquei esse mês isso. E eu tenho como controlar, porque eu vou lá no aplicativo, eu sei quanto eu saquei, eu sei quanto eu gastei no cartão de crédito, eu sei quanto eu coloquei no débito, eu sei quanto que eu usei ali, tá tudo lá explicadinho. Tiro tudinho, aí eu vejo. Esse mês eu gastei tanto. É assim que você vai controlar. É tudo muito simples e fácil. Não precisa estar colocando, vou colocar aqui na planilha porque eu vou ter uma ideia disso daqui. Aí você, não quero isso não. Não precisa, tem coisas bem simples que você consegue fazer diariamente. Eu tirei isso do meu tio, que ele fazia coisas bem simples e você vai controlando ali. Aquele da Berneiro lá que controlava sua continha, que você ia lá pegar fiado, pois é, essa continha mesmo aí você consegue equilibrar suas contas. Isso tudo eu consegui fazer com o orçamento compartilhado com a minha família. E eu falo para você, mulher, faça esse orçamento compartilhado com a sua família. Converse com seu esposo, amor. Não é só meu, não é só teu, é nosso. Vamos compartilhar aqui. Nossas contas, ponha tudo. Eu gastei isso. As contas de casa são isso. A sua conta é isso. Vamos ver aqui, ó.
Os filhos começaram a trabalhar, se já são adultos? Bora, ajuda no orçamento de casa, me dá aqui. A luz é mais barata, dá para te pagar, paga a luz. O outro, tu paga a água. Você compra o gás. E o orçamento seu e do seu esposo, vocês vão fazendo as outras despesas de casa. Então, mulher, põe a mão na roça, seus dedos manejam o fosso.